Apocalipse é um livro de revelação, certo? Aliás, a palavra Apocalipse significa revelação, né? Ou descortinando o véu. E hoje, olha só que surpresa agradável, né? Temos aqui 3 capítulos maravilhosos. Capítulo 14, nós veremos a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios, né? E a queda da Babilônia já é proclamada. No capítulo 15, a preparação para as 7 taças da ira de Deus. Ou também há um subtítulo no capítulo 15, né, que fala que é a preparação das 7 pragas. E no 16, o título de algumas Bíblias diz assim, as 7 últimas pragas, que são as 7 taças, que quando o 7º anjo toca aquela 7ª trombeta, aí então acontece essas manifestações da ira de Deus, que são agora, nesta fase, derramadas sem mistura, sem misericórdia. Até nos toques anteriores das trombetas, na abertura dos selos, ainda havia misericórdia, Deus dando tempo. Por isso acredito que haverá muito arrependimento tal, na grande tribulação. A partir daí, já a Bíblia diz que é a taça derramada sem mistura. Mistura de quê? Sem mistura da graça. É ira pura. Nas trombetas e nos selos ainda a mistura da graça, a oportunidade, arrependimento, mas a partir desse ponto aqui, das 7 taças da ira de Deus, são as últimas 7 pragas, é ira pura, né? Vão experimentar, vão beber do cálice da ira de Deus. E começa dizendo algo que já estava no capítulo 7, lembra? Os 144.000 selados. E olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam na fronte escrito o nome dele e do seu pai. Vimos também que há várias interpretações sobre isso. Uns falam que é um número simbólico, representa a cifra completa e perfeita dos crentes em Cristo. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, entendem que a igreja que vai morar no céu limita esses 144 anos. O restante vai ficar aqui na terra, que vai ser renovada, etc. E então só vai ficar 144.000 lá. Bom, essa é uma teoria difícil de aceitar, porque a Bíblia diz que 144.000 não tem mulheres entre eles. Então não vai ter mulher no céu. E também o João vê multidões que você não podia contar chegando da grande tribulação lá no céu, né? E povos de todas as tribos, línguas e nações chegando aqui, e fora todos os outros salvos e remidos que estão lá. Então essa segunda interpretação não tem muito sentido. Há uma outra interpretação que nós achamos que é até mais coerente, que ela é literal mesmo, fala das 12 tribos de Israel, que Deus tem separado 12.000 de cada um ali, como na primeira interpretação, que diz que esse número é simbólico, que representa a igreja de Cristo completa, né? 144.000, 12 vezes 12.000, tá? E 12 é o número de governo, né? Na Bíblia, 12 apóstolos, 12 tribos, 12 portas da Nova Jerusalém, 12 fundamentos, e tem tantos 12 na Bíblia, e então 12 vezes 12.000, dizendo assim, é o número completo do governo de Deus através da igreja. Tem sentido, é lógico que tem, né? Não é nada assim totalmente absurdo, mas também nós ficamos aqui mais com essa terceira interpretação, e são realmente judeus que estarão aqui selados e marcados e vão fazer uma grande evangelização aqui, pregando o que vocês vão ver aqui logo na frente, o evangelho eterno. Já no versículo 2, diz que esses 44.000, então estavam cantando. Eu ouvi uma voz do céu, com uma voz de muitas águas, e a voz de grande trovão, é a voz que eu ouvi como de arpistas que tocavam suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do Cordeiro, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Então, alguns falam assim, bom, os 24 anciãos representam a igreja. Bom, agora quem fala, mas os 144.000 representam a igreja. Está dizendo que 144.000 estão cantando para os 24 anciãos, a igreja cantando para a igreja. Então, vê que às vezes fica bem difícil quando você pega uma linha de interpretação e depois algum choque, algum conflito. Que o fato é que há um cântico novo e ninguém podia aprender, senão esse cântico aí, os 144.000 estavam cantando e vão cantar lá no céu, nesse momento extraordinário, né? Enquanto a besta e os seus adoradores blasfemam contra Deus, em vez de se converter, meu irmão, ele começa a blasfemar, olha só, muitos começam a blasfemar mesmo, mas enquanto uns blasfemam aqui na terra,
há cântico de alegria lá no céu. Amém. E diz assim que esses 154 mil, eles não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados entre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Alguns comentários rápidos aqui, eu vou correr bastante, são 3 capítulos. Então, não se contaminaram com mulheres. Então, aqui 2 interpretações. Uma literal, que diz assim, realmente são homens virgens. Vai ser difícil Deus achar 144 mil virgens na Terra, mas para Deus tudo é possível, Ele já separou essas pessoas. É uma interpretação. Outra diz, não. Como os 144 mil representa a totalidade da igreja, e a igreja é aquela noiva pura, virgem, que a Bíblia diz que o Espírito Santo está procurando a igreja como uma virgem preparada para o noivo. Então, que ela vai ser desposada no céu, vai ter o casamento ainda. Então, a noiva tem que ser virgem, né? Então, aí fala que essa castidade desses 144 mil está dizendo respeito à pureza, santidade da igreja. É uma interpretação, tem muito sentido, até porque Paulo fala sobre isso em alguns textos, que diz que o Santo preparando a igreja como uma virgem preparada para o seu noivo. Mas na interpretação mais literal, são 154 mil homens mesmo, que não se contaminaram com mulheres. E eles seguem o Cordeiro, né? E diz que eles foram comprados, tá? E comprados para serem primícias para Deus. A ideia primícia são os primeiros frutos. Quando Jesus começa a se revelar aos judeus, nessa interpretação mais literal, então, são os primeiros 144 mil que se convertem. E depois, através deles, começa a haver conversões em massa no meio do povo judeu. Mas esses são as primícias. Então, são os primeiros frutos do tratamento de Deus com Israel. E são agora, eles se entregam totalmente a Jesus, reconhecem Jesus, aceitam Jesus, seguem o Cordeiro, e pelo sangue do Cordeiro eles são limpos também, são irrepreensíveis. Mas aí aparece um outro anjo, né? Que esse outro anjo, ele vem voando no meio do céu, e agora ele tem um evangelho eterno. Hoje nós pregamos o evangelho da graça. Nesse tempo da grande tribulação, o evangelho também terá uma outra conotação. Não será mais o evangelho da graça ou o evangelho do reino. Será o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Isso está na Bíblia, não tem como negar. A questão é, o que significa o evangelho eterno? Há algumas interpretações. O evangelho eterno, então, porque ele revela a justiça eterna de Deus e ainda manifesta a misericórdia de Deus nesse tempo de tribulação e quando está sendo proclamado. É como se fosse assim a última chamada de Deus, a última chance, tá? Desse amor de Deus que serve todo entendimento. Quer dizer, pessoas negaram Jesus, mataram os cristãos, perseguiram a igreja, pecaram. Aí Deus fala assim, mas eu vou dar mais uma chance. No meio daquele começo da grande tribulação, daqueles selos que são abertos, e acontecem aquelas tragédias, aí Deus começa ainda a tocar no coração das pessoas através do evangelho eterno, e esse é proclamado a toda terra, a toda nação, tribo, língua, povo. Então todo mundo vai saber desse evangelho. Acho que a mídia vai falar, a internet vai ter muita coisa, programa de televisão, e gente falando com gente, inclusive como um grande alerta que vai dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Olha que nesse tempo as pessoas estavam sendo pressionadas, coagidas, forçadas a adorar a besta. Aí vem um anjo dizendo, e a igreja ecoando, reverberando essa mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Olha o juízo aí. Adorai, não essa besta, não adora assim mais não. Adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, tá? Então, aqui os moradores da terra são alertados sobre a chegada do juízo, né, que já está em ação, né? Então Deus alerta, avisa e conclama ao arrependimento. As trombetas do juízo sempre visaram levar o homem ao arrependimento. Okay? Já vimos isso no capítulos anteriores, capítulo 9 principalmente, quando falamos das 7 trombetas. Vamos seguindo aqui, porque tem um segundo anjo, tá? E ele diz: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição.
Então, a Babilônia aqui não está falando daquela Babilônia do Nabucodonosor. A Babilônia, então, representa um sistema religioso, político, social, que desde o início da civilização se opôs a Deus. Então, quando se fala Babilônia, se fala de algo que estava antes do Nabucodonosor e continua depois, porque é o sistema religioso, político, social que se opõe a Deus. E agora diz que vem essa Babilônia imponente, é até chamada a Grande Babilônia aqui no texto, ou Grande Meretriz. A palavra grande, quando a Bíblia diz grande, que é grande mesmo, né? É o tamanho dela, a abrangência dela, mas ela vai cair. Caiu a Grande Babilônia, tá? Então temos a verdadeira igreja no céu, adorando a Deus, e a falsa igreja, que são adoradores da besta, que está arruinada. Eles seguiram a besta e foram enganados, achamos o homem certo, é o homem da paz, ele vai resolver nossos problemas, e vamos pegar a marca dele, e vamos segui-lo, depois fizeram a imagem dele, vamos adorar essa imagem, e isso tudo vai depois virar tudo em ruína, Babilônia vai cair. Ela é grande, mas está perdida. Ela seduziu, enganou, e agora a Babilônia está caída. Mas aí houve um terceiro anjo, tá? Terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o seu sinal na mão, também vai beber, o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Bom, você vê que até então a ira de Deus veio misturada com misericórdia. Mas quando o juízo chegar, os ímpios terão que beber o cálice da ira, então sem mistura, quer dizer, pura ira, como nunca foi visto até hoje. Todos Deus tratou o povo de Israel, mesmo no cativeiro, como ele tratou os povos, sempre foi com misericórdia. Quando ele tratou Sodoma e Gomorra, foi com misericórdia. Como ele tratou o Império Romano, com misericórdia. Todos os impérios, até hoje, apesar de toda negação e de toda oposição a Deus, Deus trata com misericórdia, né? Mas vai chegar um tempo que não tem mais oportunidade de arrependimento. Vai ser terrível, né, irmãos? Não queria estar aqui, não. Mas já vamos agora passar para outro capítulo rapidamente, capítulo 15, tá? A preparação dos juízos de Deus que cairão rapidamente sobre a terra. Aí ele fala que viu no céu um outro sinal, um grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Então, quando toca a 7ª trombeta, aparecem 7 anjos, porque nelas é consumada a ira de Deus. As últimas taças, os últimos juízos são agora derramados sobre a terra. As taças são o conteúdo da 7ª trombeta. Os 7 anjos prontos para os 7 últimos flagelos ou desastres generalizados, aos quais consumam a ira de Deus. E depois ele fala: eu vi como um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número de seus nomes estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Olha, gente, os vencedores da besta, aqueles que não negaram a Jesus, estarão diante de Deus. O mar de vidro é citado em Apocalipse 4, versículo 6. Nós já passamos por isso quando falou da sala do trono, lembra? Qualquer coisa você volta lá para revisar. Provavelmente esse fogo misturado nesse mar de vidro aí deve ser o fogo da perseguição sofrida por esses mártires, ou também o fogo do julgamento de Deus. Vejam que agora em suas mãos esses remidos, né, salvos que estão no céu, passaram pelo martírio, mas estão cantando, estão louvando. Eles têm harpa, né? Harpa é instrumento de música, significa que vai ter muita música no céu, muito coro, vai ser maravilhoso. Talvez as harpas aqui simbolizem instrumentos musicais, coros angelicais ou instrumentos que já existem no céu, que nós vamos encontrar coisas novas lá, amém? A palavra harpa pode representar não só aquela harpa antiga, né, que Davi usava, ou as harpas modernas diferentes, não, mas está falando de orquestra coral celestial. Agora só que não é dos anjos, agora é dos salvos e redimidos do Senhor. E esse, o que eles cantavam? Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro.
Já pensou, gente? Moisés compôs um cântico e nós vamos cantar no céu. E o Moisés já está naquele coral. Já pensou você estar perto do Moisés com aquela voz bonita cantando, né? A voz glorificada cantando e fala assim: nossa, Deus me deu isso lá no Monte Sinai, ou Deus me deu lá no deserto. Eu não sei quando Deus deu para ele aquele cântico. E diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, pois todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Amém. Então os mártires estão agora cantando, né? Não sobre si mesmo, porque venceram a besta, nós fomos heróis, nós demos a vida. Não, eles estão cantando aqui para glorificar a Deus. Mas depois desse grande coral, ele fala que ele vê abriu-se o tabernáculo do testemunho no céu. Bom, não dá para comentar muito, mas o tabernáculo lembra? Tinha a Arca da Aliança, tinha ali as tábuas da lei. Provavelmente está se referindo também, os juízos são baseados na lei de Deus, né, que está nessa Arca da Aliança, e do santuário, os anjos que saíram lá, os anjos que tinham as 7 pragas, vermelhinhos, puro e resplandecente. São vestes sacerdotais, são vestes reais também, elas são vinho puro, mas também resplandecente, significa tanto sacerdotal como tal. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. Olha então a participação de um daqueles 4 seres viventes. Participaram bastante, eles são muito ativos. Além de cantar santo, 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 eles também vão falar agora juízo, juízo, justiça, justiça. Vamos lá, pode derramar as taças. E chama os 7 anjos e entrega para eles as 7 taças cheias da ira de Deus. E já não haverá mais interferência. Diz assim que não tem mais tempo a perder, tá? No versículo 8 fala sobre essa urgência que as 7 pragas serão derramadas. Tá? Elas têm uma grande semelhança com das 10 pragas do Egito. Vocês vão ver que algumas coisas aconteceram nas pragas do Egito também vão acontecer agora em escala mundial. E também conexão com aquelas trombetas que já foram tocadas. Enquanto as trombetas eram alertas de Deus ao mundo ímpio, as taças falam da cólera consumada de Deus. Enquanto as trombetas causaram tribulações parciais, objetivando trazer ao arrependimento os impenitentes, as taças mostram a oportunidade de arrependimento já estava esgotada. Então, não há mais chance de arrependimento nesse tempo aí. Estamos no capítulo 16, já percebeu? Corremos bastante, né? Começamos 14, passamos pelo 15, estamos no capítulo 16, versículo 2. Olha, então foi o primeiro, quer dizer, aquele primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra. Apareceu uma chaga ruim e maligna aos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Então, nesta primeira taça, a terra é atacada. Agora não é mais advertência, mas punição. Todos que não têm o selo de Deus já estão selados pela besta. Não há neutralidade. Todo mundo terá de declarar lealdade ou a Cristo ou ao anticristo. Não vai ter meio termo aí. Não vai ter desigrejado, viu? Você vai estar numa igreja, a igreja selada por Cristo ou a igreja selada pelo anticristo. Os adoradores da besta recusaram ouvir as advertências anteriores que foram durante os selos e as trombetas, agora vão sofrer inevitavelmente. Diz que vão ter um tormento. Apareceu uma chaga maligna ruim. Lembra que nas pragas do Egito houve chaga também, né? Só que agora aqui vai ser muito pior, porque a chaga acompanhada de muito tormento. Aí vem a segunda taça. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue e correu todo o ser vivente. Lembra que na segunda trombeta vimos que parte do mar foi destruído, né? 1/3 foi destruído. Agora, olha, morreram todos os peixes, morreu todo mundo que estava no mar, morreu todo mundo. Não sobrou ninguém. Quando essa segunda taça, o mar é atacado. A primeira, a terra é atacada, os habitantes da terra, com chagas. Agora, o mar é atacado. Não sobrevive ninguém no mar. Aí vem o terceiro anjo, e vai derramar a terceira taça. Tá? E derramou, e nos rios e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Lembra que Moisés também fez isso lá no Nilo? Nas 7 pragas do Egito, né? Transformou águas do Nilo em sangue, né? Temporariamente. Lembra? E agora, só que agora não vai ser temporariamente, os rios serão afetados. Os mares já foram afetados e agora vem os rios. E as águas em sangue também, você fica sem água potável.
olha, não tem mais água potável, não tem mais peixe, acabou. Pensou, pessoal? Que quer ficar? Porque todas essas águas que você vê na sua torneirinha vêm de represas que vêm de rios, não é verdade? Né? Então, olha, vai ser um terrível. Né? Além da chaga, além de tudo, você agora, os rios não tem mais água potável. Gente, vai ser terrível. A última aparição do altar foi no quinto selo, quando as almas dos santos clamavam debaixo do altar pela vindicação da justiça divina. A primeira resposta de Deus àquela oração foi enviar, no lugar de punição, uma advertência com as trombetas. Mas agora a sua resposta se completa literalmente com vingança. Então, novamente, nesse flagelo, nessa terceira praga, não há limites. Todos os rios, não vai sobrar nada. O Rio Amazonas e todos os rios, todos vão se tornar em sangue. Ok? Aí vem o quarto anjo, vai tocar a quarta taça. Então os irmãos já temendo em casa, meu Deus, não quero estar aqui. Eu não quero, não. Tá? Os irmãos que falam aí que vão na igreja ficar passar para a grande tribulação, gente, o que é isso? Nós estamos torcendo para a nossa interpretação tá certa, né? A gente não vai estar aqui não, amém? Mas é o seguinte, quarta taça, o céu é atacado. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus. E não se arrependeram para lhe darem glória. Olha, interessante, com um dos selos, quando foi aberto, uma das trombetas, o céu ficou escuro, né? Escureceu, houve trevas. As pessoas estão acostumadas com trevas, acendeu a lanterninha, acendeu a luz, e ficou por isso mesmo. Não se arrependeram. Mas agora o sol não foi escurecido, pelo contrário, o sol ele foi abrasado, quer dizer, ele aumentou sua intensidade. Isaías fala de uma supernova, e os cientistas dizem que haverá essa tal de supernova, onde o sol vai ser aquecido, não sei quantas vezes mais lá. Tal. Provavelmente está falando, já prevendo essa praga, onde essa taça que será derramada só diz que os homens vão ser abrasados com grande calor. Não é calorzinho do deserto do Saara, não, tá? Vai ser muito, muito pior. E mesmo nessas circunstâncias, a presença de Deus é reconhecida, mas somente para ser blasfemada e não para ser reverenciada. As pessoas reconhecem que há um Deus no controle de tudo, que há um Deus aí agindo, e vão saber que não é anticristo, não é falso profeta, não é ninguém, não é a mãe natureza, como alguns falam. Não, é Deus mesmo que está. Só que em vez de adorar, eles vão blasfemar. Que povo ruim, né? Quando a pessoa rejeita a verdade, ele fica até impregnado da mentira. Quando ele ama as trevas, ele não consegue mais agora se dobrar diante de Deus. O coração fica totalmente endurecido, não há mais arrependimento nessa fase. Aí vem a quinta taça. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O seu reino se fez tenebroso. Todo o controle do poder do mal, da besta que surgiu do mar, da besta da terra, eles têm todo um controle, mas agora é derramado uma taça sobre eles, tudo ficou tenebroso e houve tanto tormento que os homens mordiam de dor as suas línguas. Já pensou, gente? Começaram a morder a própria língua de dor. Quem sabe com a dor da língua superar outro tormento, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus dos céus e não se arrependeram das suas obras. Então a quinta taça, ela vem trazer mais tormento. Os seguidores da besta sofrerão, mas não calados, blasfemarão. Eles vão preferir morder a língua do que a gritar, nós pecamos. Porque se arrepender assim, nós erramos. Não, nós vamos blasfemar contra Deus, xingar Deus. Que coisa terrível, né? O homem sem Deus vai se corrompendo, chega a um ponto, mesmo diante de tudo isso aí, em vez de dar glória a Deus, vai blasfemar contra Deus. Veja só como a degradação do homem é progressiva e, como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Então, quando a pessoa escolhe o abismo, ele vai descendo cada vez mais. Esse é o problema. Mas temos aqui ainda a sexta taça. É apavorante ler aqui, mas está escrito, né? O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Se isso é literal, está falando do Eufrates que está lá no Iraque. Ou alguns falam que não é literal. Está dizendo simbolicamente aqui as águas dos rios. Aí a sua água secou-se, para que se prepare o caminho dos reis que vem do Oriente.
e a boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. E eles os congregaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Da boca do dragão, da besta, do falso profeta, saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, e eles vão fazer sinais, vão fazer milagres. E com esses milagres, para quê? Para convencer as pessoas que tem que ir contra Deus, tem que se juntar, tem que ir uma grande batalha. E aí, de repente, o próprio rio Eufrates seca, abrindo um caminho ali, exatamente onde eles vão passar para chegar no tal do Vale do Megido, que é o Armagedon. E haverá ali eles estão pensando, vão lutar contra Deus. É bem provável que o exército que representa Deus nesse momento deve ser o exército de Israel aqui na terra, e toda a terra contra eles haverá uma intervenção sobrenatural de Deus, né, para esse momento. Os islâmicos dizem que haverá Armagedon sim, e que Deus vem para ajudá-los nessa batalha contra todos os reinos da terra, para vencer então os reinos e submeter a Maomé, a Alá, ao Islã. Eles também têm umas profecias meio misturadas com as nossas aí, tá? Bom, mas é o seguinte, essa taça representa destruição final, destruição total. Haverá uma grande batalha. E o que é o Armagedon, tá? Eu vou falar rapidamente, porque seria um estudo à parte, mas não vai dar tempo. Seria um capítulo. Então, aqui no versículo 16, fala do Armagedon, lugar de muitas batalhas decisivas em Israel. Armagedon é um símbolo, mas também é um lugar. Fala uma batalha final da grande vitória final, quando Cristo virá em glória e triunfará sobre todos os seus inimigos. Então, o 6º flagelo é o último estágio da punição divina. Quando Satanás percebe que a sua derrota é inevitável, ele incita as nações contra Deus. Nessa batalha final, Jesus esmaga todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E aí é o fim. Esse 6º flagelo fala do Armagedon, né, que é a segunda vinda de Cristo, a vinda gloriosa, e o 7º, que daqui a pouquinho vai falar então do dia do juízo. Nós gostaríamos de falar um pouquinho mais, só um detalhamento do Armagedon. Como eu disse que deveríamos dedicar um domingo só para o Armagedon, mas não vai dar tempo, porque o nosso estudo é bem resumido. Há muitas profecias sobre o Armagedon. Quando será? Onde será? Qual a finalidade desse confronto? Vamos fazer um resumo aqui para você, também chamado Gog e Magog. A palavra Gog está relacionada com os russos, ali, o povo do Reino do Norte. E Ezequiel fala sobre isso, Gog e Magog. E nessa época se dará a grande batalha de Armagedon, com a destruição dos exércitos inimigos de Israel e do povo de Deus, que o profeta Ezequiel, em seu capítulo 38 e 39, e o próprio apóstolo João, lá no capítulo 20, vai voltar a falar sobre isso, e chamaram de Gog e Magog, os montes da Palestina. Armagedon significa Vale do Megido. Megido está ali no norte da Palestina, ali perto da Galileia, para aquele lado ali. É uma planície de Israel situada lá a oeste do Rio Jordão, 15 quilômetros de Nazaré. Temos aí, então, várias batalhas que marcaram a história de Israel. Algumas profecias falam desse grande momento, Gog e Magog. Eu juntarei a todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então o Senhor sairá e pelejará contra as nações. Essa é uma das profecias que está aqui em Zacarias capítulo 14, tá? Falando disso. Joel também fala, congregarei todas as nações no vale da decisão. O capítulo 3 fala também, você pode ver, ele está relacionado com Armagedon, Deus pelejando contra todas as nações. Amém? Quando será iniciada? Na segunda metade da grande tribulação. Lembra aquele mapa que nós mostramos? A tribulação dividida em 2 partes. Quem perdeu o começo, depois assista o vídeo. Está lá, tem um mapa que mostra a grande tribulação dentro de um quadro, né? Dentro desse mapa aí. A segunda metade da grande tribulação, provavelmente no final desse período, será uma guerra de curta duração. Os judeus não suportariam uma guerra prolongada, haja visto o poderio bélico dos adversários. Mas, na verdade, haverá uma intervenção divina e o próprio Jesus irá pessoalmente e batalhará pelo seu povo. Amém? Ele vai chegar aí e vai aparecer.
vão até exclamar, mas quem é você? Em Zacarias fala sobre isso. Interessante, né? Eles vão reconhecer Jesus, mas não vão, eles vão ter assim, uma dificuldade de reconhecer. Vão falar, que feridas são essas nas suas mãos? Aí Jesus fala para eles assim, essas aqui são feridas que foram feitas na casa dos meus irmãos, falando dos próprios judeus. Então eles vão reconhecer Jesus que eles crucificaram, e a partir daí haverá, arrependimento e conversão em massa de judeus ao Messias. Tá bem? Então, aqui fala sobre o Magedon. O último quadro aqui para você, as profecias. A finalidade do confronto será centralizada na terra de Israel, porém, os desdobramentos e combates em todo o mundo. Jeremias fala dessa agência. Os exércitos de todas as nações aliadas ao anticristo marcharam sobre Israel, objetivando a destruição de Jerusalém e do povo de Deus. Será uma guerra de grandes proporções, como jamais ocorreu em toda a história humana. E o Senhor Jesus intervirá no momento certo. O anticristo e seus exércitos serão aniquilados. E nesse momento, por causa dessa intervenção divina, muitos judeus se converterão e serão salvos. Que pena que muitos passaram tanta tribulação para poder reconhecer Jesus, mas vão ser salvos aí. Muita gente, a Bíblia diz que o remanescente será salvo. Haverá sim esse tal de remanescente que será salvo aí, porque nós vamos chegar agora, já encerrando aqui, a sétima taça. O que acontece na sétima taça? O mundo não existe mais. É o final de tudo. Dos versículos 17 ao 21, o sétimo anjo derramou sua taça no ar. Saiu uma grande voz do santuário da parte do trono dizendo, está feito. Lembra que Jesus na cruz, quando ele terminou o seu juízo contra Satanás, contra o pecado, ele levou sobre si nossos pecados, então ele consumou a justiça de Deus que era contra nós se cumpriu. Agora é interessante também, é uma grande voz dizendo, parecido com está consumado da cruz, está feito, está acabado. Agora é a justiça de Deus contra a impiedade dos que rejeitaram a bondade de Deus. Como diz lá em Hebreus capítulo 1, como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Os que rejeitaram estarão exatamente nesse contexto aí. E houve relâmpagos e vozes e trovões, houve também um grande terremoto. A grande cidade fendeu-se em 3 partes e as cidades das nações caíram. Nada vai ficar em pé com esse terremoto. Vai cair todas as cidades. Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do tamanho de um talento, pedras maior como uma bola de boliche. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Os homens vão estar morrendo, estarão será a última eliminatória, vamos dizer assim, vai ter esse terremoto, onde acho que num prédio, uma casa fica em pé, os que sobreviverem ainda vão ter uma saraivada na cabeça deles de pedras muito grandes, e esses homens vão blasfemar contra o Deus do céu, mostrar a marca da besta, adoradores de Satanás, eles vão ver Deus como inimigo, eles perderam toda a oportunidade da graça, e agora não tem mais jeito. Então nessa sétima praga, o mundo não existe mais. Temos aqui então uma conclusão desses capítulos 14, 15 e 16. A vitória de Cristo é completa, final esmagadora. O trono do dragão e o reinado da besta já acabaram, foram vencidos por Deus através desses vários flagelos e pragas, e depois a própria intervenção final no Armagedon de Jesus. Os reinos deste mundo cairão, os inimigos serão vencidos. E glória a Deus, porque a igreja triunfará. Cristo virá em glória e a história fechará as suas cortinas. O fim terá chegado. A igreja triunfará. Cristo virá em glória e a história fechará suas cortinas. O fim terá chegado. E aí teremos o milênio que vai começar e depois o grande trono branco, onde serão apartados definitivamente, infelizmente, as pessoas serão julgadas ali, mas sem oportunidade de arrependimento. E vão ver aquela palavra, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Será terrível esse momento, separação definitiva da pessoa. Seu filho não pode ter lá, sua esposa, nem seus amigos. Vamos falar de Jesus para que se arrependam, porque não é brincadeira, o inferno é fogo eterno. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Deus está falando para a igreja: meu povo, se arrependa, meu povo, não brinca. Olha, as virgens loucas a esse azeite. O pessoal não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de buscar Deus. Encha-se do Espírito Santo enquanto é tempo. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, que é a contenda. O vinho está falando de entretenimento, o vinho está falando de diversão. Hoje estamos vivendo tempo de entretenimento, né? A igreja entrou no embalo do entretenimento, né? A palavra de Deus é um segundo plano, terceiro plano, sei lá, quinto plano. Mas olha, chegou o tempo de você encher sua lâmpada de azeite. Então, a nossa palavra para você é muito simples: entregue a sua vida a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor, tenha um dia maravilhoso. Compartilhe e vidas serão muito abençoadas.